nível baixo, seus bonecos, você tá entendendo o que seu boneco faz, né? Você tá ali aprendendo quais são os poderes dele, quais são as habilidades dele. Ali você começa a entender quais são os primeiros combos dele, né? Então, e é uma parte, é uma opção também, é uma oportunidade para você desenvolver o que você quer que ele represente, personalidade, a maneira como ele quer ser visto, que você quer que ele seja visto, etc. E até é um dos poucos momentos em que o background dele tem uma relevância maior, né? A gente já falou aqui sobre background em algum papo passado, né? Não lembro mais qual. Que com o decorrer do tempo, esses backgrounds eles vão ficando irrelevantes na história, vão ficando irrelevantes pro personagem. E no personagem de nível baixo, não. O personagem de nível baixo ele ainda tem muito contato com o background dele, porque ele acabou de sair dali, né? Ele acabou de vir de onde você anotou que ele viria. Então, são várias oportunidades que existem nos níveis baixos de se desenvolver melhor, tanto na história, desenvolver melhor o personagem, desenvolver melhor a relação dele com o cenário. Então, com isso, o jogador ele entende melhor o que o boneco dele é capaz de fazer, em níveis táticos de combate mesmo, ou níveis de habilidades que ele possui, o que ele consegue alcançar. E o mestre ele também consegue perceber ali o que o jogador tem o hábito de fazer. Geralmente nos primeiros níveis, quando você tem ali uns 3 ou 4 habilidades mais fortes, o jogador vai sempre usar um combo específico, é quando ele descobre ali seus primeiros combos, né? Ele descobre as primeiras habilidades que ele pode usar, que vão ter um efeito maior. E o mestre também percebe que o jogador está usando aquilo. Então ele passa a ficar mais atento em relação, e até em planejamento, pessoal, se eu for colocar tal desafio, eu sei que o fulano de tal vai agir dessa maneira. Aí, igual o Rosmin tava brincando na aventura de Warhammer, a gente tinha decidido que magia não tinha defesa. E aí o personagem do Rafael tem uma magia que é de sufocamento. E ele simplesmente solta essa magia e a pessoa começa a sufocar. E aí na aventura seguinte eu coloquei pra eles enfrentarem zumbis. E aí eles ficaram me zoando porque eu falei assim, pronto, gente, só porque a magia dele sufoca automaticamente, você coloca ali o inimigo que não tem como ser sufocado. Já estavam planejados aqueles zumbis estarem ali, mas foi providencial, né? Mas... Esse é o Jesus disfarçando, pra quem nunca viu, senhoras e senhores. Disfarça bem demais, a gente nem pegou, olha só. Mas outra questão também é a oportunidade que a gente já falou aqui de fazer os personagens brilharem, né? Porque se você sabe que o Ladino tem ali um nível alto em abrir fechaduras. E aí você pode colocar um desafio, então, numa fechadura fechada. Tipo, como o Marcelo tava falando mais cedo, qualquer buraco de 3 metros é um desafio. Qualquer porta fechada é um desafio. Os caras não tem abrir fechadura como magia. Então, você pode colocar ali pro Ladino, usar a habilidade dele e ser relevante num período que não seja de combate, ser relevante no período mais de filtração, que são... Inclusive, você pode gerar oportunidades pro jogador pensar mais à frente. Nossa, eu gostei de ser infiltrador. Eu tava pensando em fazer um assassino, mas agora acho que eu vou fazer um Ladino mesmo. Gostei dessa oportunidade. Similar um pouco ao que aconteceu até na parte da manhã com a personagem da Lúcia, né? Que ela tava fazendo uma lutadora, não, uma guerreira. E aí ela gostou de ser inquisidora, né? Então ela tá caminhando nessa direção. Porque ela rotineiramente tortura as pessoas para obter informações. Né? Então é muito bom para você delimitar ali um ponto de largada para onde seu personagem vai, para onde sua história vai, para onde você gostaria de ir. Eu acho que tem esse aspecto. Foi o que eu falei, eu gosto de jogar personagem mediano, mas eu não gosto de começar mediano. Esse é um ponto. Eu não gosto de começar com personagem no nível 5. Por quê? Porque, principalmente se for uma classe que eu não conheço, eu vou ter que aprender teoricamente. Eu vou aprender em teoria, eu vou ler como é que funciona. Às vezes eu vou ler um manual, vou ler um post na internet, alguma coisa assim. Mas eu não vou vivenciar o personagem. Se você começa no nível 1 e você vai desenvolvendo, escolhendo, testando, vendo o que funciona e o que não funciona, você aprende a fazer esse personagem, a usar o personagem. E isso é fundamental. Se você não fizer essa etapa, a chance de você jogar mal com aquele personagem lá na frente é maior. E você também perde essa conexão que o Luiz comentou. Que é muito legal de você, cara, eu comecei com um personagem com esse perfil e ele foi mudando. Ele foi ficando mais agressivo, menos agressivo. Ele foi ficando... As coisas foram acontecendo com ele e ele foi alterando a forma. Isso é muito interessante de fazer. E isso é mais interessante ainda num baixo nível. Eu gosto muito da ideia de interpretar, por exemplo, um personagem que no nível 1, no nível 2, morre. Ou morre do tipo, sei lá, ele morre e o clérigo dá Revivify nele. Beleza. Ele passou por uma experiência de quase morte. Eu, tranquilamente, jogaria com um personagem que quase caiu numa situação dessa com um Goblin, e que até o nível 14 treme quando vê um Goblin. Até o nível 14 ele lida com a ideia de, cara, eu não consigo lidar bem com isso. Transtorno. Não, ele tem um transtorno. Então, esse aprendizado pode ser tanto mecânico, como pode ser no sentido de interpretação do personagem. Da forma como você interpreta o que tá ali na ficha. O Luiz falou de background.
O background é fundamental no começo. É o que você fazia de ser aventureiro. E isso é uma coisa que me chama atenção, porque eu vejo isso muito em jogador novato. Sabe? Tipo assim, a galera que não tá acostumada a jogar do tipo, eu fiz um paladino, então desde o começo eu sou paladinaço, vou não sei o quê. Eu mestrei uma aventura, pra uma campanha pra um grupo que só tinha uma pessoa que não era novata, e um dos jogadores, que era o paladino anão novato, o background dele era de mercador. Ele gastava mais tempo sendo mercador do que paladino nas primeiras aventuras. E fazia sentido isso pro personagem, entende? Porque ele era mais mercador que paladino ainda, né? Isso, exatamente. Assim, o maluco arrastou um burrico pra tudo que era canto das aventuras até nível 5, assim. E ele se preocupava, ele falava, caralho, mas a gente não pode entrar nessa masmorra, eu não tenho onde deixar o Nestor, que era o nome do burrinho. Aí eles tinham que arrumar um jeito, eles gastavam tempo pra arrumar um lugar pra botar e falar, cara, eu não posso abrir mão do Nestor, ele tá carregando minhas mercadorias. E aí um dia eu falei pra eles, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, essa espada que você carrega vale tudo que tá no Nestor. E o Nestor. Então, assim, a sua vida como mercador agora sim ficou no passado, entendeu? E aí ele assimilou, e aí ele foi mudando. Mas, cara, era muito interessante ver como ele lidava com o background do personagem. Fazia sentido naquele momento, entendeu? Essa questão que você falou de conhecer o jogador, o personagem também, eu lembrei do próprio Baldur's Gate. Quando você pega, às vezes tem um sidekick que tá parado lá na base, você vai trocar e vai pegar ele sobe todos os níveis de uma vez, né? E eu tava lembrando que eu tava upando um personagem que subiu todos os níveis de uma vez, e aí tem a opção de você escolher magias. E aí eu chego num ponto que eu falo assim, cara, eu não sei se essa magia é boa, porque eu não usei ela. Então eu tô escolhendo um monte de magia de uma vez aqui, que eu não tenho, às vezes eu não vou ter oportunidade de trocar depois, porque eu vou descobrir que ela é ruim, e eu não testei ela em combate, pra poder falar, não, essa aqui eu gostei, não, essa aqui eu nunca usei. Então é outra maneira também, principalmente classe Caster, que tem essa opção de trocar magia quando você sobe de nível, né? É interessante você perceber se, eu já usei isso aqui, eu vou ver na minha vida, eu tenho plano de usar, ou o jeito que o meu grupo trabalha, nunca vou usar um Disguise Self. O lance do nível baixo é que é o começo de tudo, então não só o personagem como jogador vão aprender, e aí é que é legal, porque ele não vai aprender só sobre a própria ficha, ele vai começar a aprender sobre outras coisas que envolvem também a história, só que eu já não vou pegar esse lado, porque já vamos falar disso logo mais.